YouTube ou Instagram? Para qual das 2 redes sociais faz mais sentido criar hoje em dia? Essa foi uma polêmica que saiu ali em um dos grupos que eu tô envolvido, até o meu mentor postou esses dias que ele estava saindo do Instagram, então isso gerou, esse questionamento, né, esse levantamento dentro do grupo, e a galera ficou tipo: "Cara, beleza, eu não gosto, ou eu gosto", alguns tinham uma opinião, outros tinham outra. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um pouco da minha visão, quero explorar um pouco os 2 lados, né, os prós e contras de cada uma dessas 2 plataformas e te ajudar a entender um pouco mais como é que funciona esse universo de criação. Se tu tá pensando em criar conteúdo, ou se tu já cria há mais tempo e, sei lá, tá pensando em começar a criar para o YouTube ou sair, né, efetivamente do Instagram. Enfim, vamos nessa. Cara, eu acho que antes de tudo a gente precisa entender que hoje existe, né, um movimento gigantesco acontecendo de players, grandes players, pequenos players, migrando do Instagram, do TikTok, para ir criar conteúdo mais profundo aqui dentro do YouTube, que nem a gente está fazendo aqui agora. E por que que isso acontece? Porque durante muito tempo o Instagram, ele teve, né, ali o boom na pandemia, a galera vendendo as coisas, aí teve o boom do marketing digital nessa época. A gente teve muitos acontecimentos que fizeram com que o Instagram ele se tornasse a principal fonte de receita de muitas pessoas. E isso foi muito bom. Isso gerou muita receita para as pessoas, gerou muitos empregos, gerou muita coisa. Facilitou o conhecimento também, democratizou muitas coisas que antes eram mais inacessíveis. E com isso, as pessoas foram percebendo que a barreira de entrada para começar a postar era muito pequena. Então eu tinha um conhecimento, eu produzia um vídeo e isso alcançava muitas pessoas. Tinha-se muito resultado nessa época. Só que, com isso, né, muitas pessoas começaram a ir para essa rede social e a criar conteúdo. Então, depois de um tempo, o mercado foi amadurecendo, a gente foi começando a escolher as pessoas que a gente seguia, a gente foi começando a buscar identificação, buscar alguma coisa que fosse útil, não só mais, putz, não caía mais em qualquer gatilho mental, eu já não caía mais em qualquer oferta, não entrava em qualquer perfil, começava a seguir, as coisas foram mudando. E chegou um momento que eu acredito que seja o momento de 2024 para 2025 aqui, onde a galera já estava saturada de gente criando conteúdo dentro do Instagram para vender o tempo todo. E as pessoas aos poucos foram criando um ranço do Instagram. E aí, pô, somos seres humanos que precisam dessa parte coletiva, né? A gente quer seguir alguém, a gente quer acompanhar alguém, seja porque a gente se identifica com essa pessoa, seja porque ela pensa parecido com a gente, seja porque a cosmovisão dela reflete um pouco do que a gente também acredita, ou simplesmente seja porque o conteúdo dela é útil. Então, a gente começou a buscar outros tipos de redes sociais para sanar isso. E a gente queria ouvir mais sobre o assunto, a gente queria entender um pouco mais sobre as coisas. E aí, agora está acontecendo essa migração, essa grande migração da massa para as redes sociais que tem o conteúdo um pouco mais denso. Então, tem muita gente entrando aqui no YouTube, tem muita gente entrando no Substack, por exemplo, para criar textos maiores, e tem muitas pessoas buscando conteúdo nessas redes sociais. Então, essa lógica do mercado, ela tá acontecendo, isso é inevitável. E se a gente parar para pensar, são ondas de tendências que a gente tem. Daqui a 5 anos, talvez, sei lá, as pessoas voltem para o Instagram ou talvez lancem uma nova rede social, que nem o TikTok, por exemplo, que foi um boom, né? E as pessoas migrem para lá. Talvez as pessoas comecem a consumir mais conteúdo denso pelas plataformas que já existem. São formatos, isso tudo vai mudando com o tempo. O que a gente precisa entender aqui é que uma coisa não anula a outra. Então é óbvio, se tu tá começando agora, se tu não tem tanto tempo, não tem tanta experiência, e sente que precisa criar conteúdo para, sei lá, atrair mais leads,
gerar repertório, criar autoridade, esse tipo de coisa, tu precisa escolher uma rede social a qual tu vai focar a maior parte da tua energia, né, e criar o 80/20. Então pode ser o YouTube, pode ser o Instagram, pode ser o LinkedIn, pode ser o TikTok, mas se tu tá começando agora, realmente a orientação é, cara, escolhe uma rede social, foca nessa rede social, 80% de energia coloca lá, se tu conseguir colocar 100 é melhor, e se não consegue colocar o 100, só vai colocar 80, os outros 20 tu coloca em uma outra rede social que te dê o que aquela rede social não te dá. Mas quando a gente começa a olhar para outras frentes, e aí puxando um pouco do debate que teve nesse grupo, era tipo, cara, Instagram é ruim por causa disso, o YouTube é ruim por causa daquilo. Tipo, muita gente ali defende o YouTube, né, e foca nisso. E aí, putz, Instagram isso, Instagram aquilo, etc. Eu acho, na minha visão, que a gente não precisa demonizar algo, demonizar ali o Instagram, por exemplo, por gostar do YouTube e vice-versa. A gente não precisa demonizar o YouTube porque a gente gosta do Instagram. Por exemplo, eu e a Laura, a gente tem formatos de criação diferentes. Eu gosto muito mais de gravar para o YouTube e ela gosta muito mais de gravar para o Instagram. Eu sou um zero à esquerda com o Instagram e ela não curte tanto gravar pro YouTube. Então, com essas diferenças, a gente sempre entrou em conversas, né? A gente sempre entrou em debates que falavam sobre isso, qual era o melhor formato, qual não era, o que a gente podia fazer, etc. E a verdade é que os dois têm benefícios, os dois têm prós e contras. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Qual é o contra do Instagram? E eu concordo 100%. Cara, você tem que estar lá praticamente todo o santo dia criando conteúdo, porque o conteúdo ele tem uma vida útil menor. Às vezes um conteúdo ele pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, e é isso. Eu acho muito difícil tu ver um conteúdo performar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Então, o conteúdo lá, ele se perde muito mais fácil, né? Tu vai ter que, o esforço, o tempo que tu vai dedicar ali vai ser todos os dias. Aqui no YouTube, não. Você pode postar um vídeo hoje, por exemplo, e ele bombar daqui a 2 meses, 3 meses, e tu vai ter sempre visualizações. Eu tenho vídeo, a gente tem vídeo aqui no vlog, no outro canal, que performa até hoje. Então, se a gente entra ali no Analytics, todos os dias tem pelo menos 50 pessoas assistindo os nossos vídeos, sendo que a gente posta uma vez por mês só. Então, o YouTube ele tem isso. Só que, em contrapartida, no Instagram é só tu pegar o teu celular e começar a gravar. É só tu pegar o teu carrossel ali, criar no Figma e postar. Já no YouTube, você tem que gravar. Aliás, antes de gravar, você tem que roteirizar, pensar no assunto, depois tu vem gravar. Então prepara todo o cenário aqui no caso, grava, depois você edita, você sobe ali para editar, depois você cria a thumbnail, aí você sobe o vídeo lá, sobe a thumbnail, escolhe o título, escolhe a descrição, mexe nas tags, agenda, e aí ele vai pro ar. Então, o esforço que tu tem que fazer para subir um vídeo é maior. E não é um conteúdo de 15 segundos, não é um conteúdo de 1 minuto, é um conteúdo de 10, 15, 20 minutos. Então, eles têm essas diferenças. Você tem ali a diferença de alcance também. O Instagram ali, quando tu tá começando, sei lá, você vai alcançar mais pessoas com Reels do que no YouTube. Enfim, óbvio, é tudo uma questão de estratégia. Eu conheço pessoas que, sei lá, postam um vídeo por mês e nesse um vídeo bate 200, 300 mil visualizações. Eu não tô falando de nenhum tipo de famoso, não. Eu tô falando de pessoas próximas a mim. E também pode acontecer de tu postar até 50 visualizações. Por exemplo, no nosso canal lá do vlog, demorou muito tempo pro nosso primeiro vídeo bater 1.000 views. Aqui, a gente não passou de 300 views ainda. Eu espero que esse vídeo aqui, inclusive, chegue a mais pessoas. Já aproveita, curte aqui, compartilha com o máximo de pessoas que tu conseguir, se esse conteúdo estiver fazendo sentido, e se inscreve, porque isso me ajuda a chegar a mais pessoas. Mas aqui nesse canal, por enquanto, eu não passei de 300 visualizações. E isso não significa necessariamente que o conteúdo é ruim ou algo nesse sentido, não. É só o tempo da plataforma de entender o que tu tá fazendo para distribuir para as pessoas certas. Então, às vezes, pode demorar mesmo. Mas aí, onde é que tá o ponto disso, cara? Putz, eu devo escolher uma plataforma ou devo me livrar de outras? Cara, sendo muito sincero, provavelmente essa opinião que eu tenho ela é diferente de muitas pessoas. Mas teve uma frase que eu ouvi uma vez que é a seguinte: a maior pizzaria do mundo não vende a melhor pizza. Essa frase, ela ficou na minha cabeça. Por quê? Porque não se trata necessariamente de qualidade, se trata de distribuição. Então, onde tu conseguir
futuramente, ou agora, sei lá, onde tu conseguir, se mostrar mais presente para mais pessoas, mais chance tu tem de vender, tá? Esse é um pensamento contraintuitivo, dentro de algumas bolhas, mas eu acredito que isso faça muito sentido em determinado momento, quando tu quer determinada coisa. Por exemplo, pô, tu quer vender infoproduto, tu quer vender as tuas consultorias. Faz sentido pulverizar? Talvez não seja inteligente. Agora, tu quer reconhecimento de marca, tu quer que mais pessoas te vejam, tu quer chegar em mais pessoas. E tu tem capacidade para fazer isso. Então, talvez faça sentido tu estar em mais redes sociais. E eu acredito, de verdade, que tu pode pegar um conteúdo denso, como o YouTube ou como o Substack, e distribuir esse conteúdo denso de forma estratégica em outras redes sociais. Então, tu pode pegar pílulas, sim, do teu YouTube, jogar lá no TikTok, jogar lá no Reels, com cortes reais, tá? Tu pode pegar isso também e transformar em conteúdo para carta, tu pode pegar isso e transformar em conteúdo para carrossel, tu pode pegar isso e transformar em pin para Pinterest, por exemplo, esse tipo de coisa. Porque tu acaba atacando em várias frentes. E aí, onde é que tá a grande questão? Os públicos muitas vezes são diferentes. Então, o público que está me assistindo aqui no YouTube não é o mesmo público necessariamente que está lá me acompanhando no Instagram. E não é o mesmo público que me acompanha no TikTok. E não é o mesmo público que vai ver as minhas coisas no Pinterest, entende? Então, eu vou aparecer para muito mais pessoas do que só as pessoas que estão aqui no YouTube. E aí vem questão de qualificação, vem a questão de nível de consciência, vem várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração sim, mas para reconhecimento de marca, eu acho que a estratégia de focar em uma única plataforma talvez não seja tão interessante. Eu vejo que essa estratégia de multiplataformas, quando se tem a capacidade e quando se tem um objetivo claro com isso, faz muito mais sentido. Então, se tu quer espalhar a tua marca, tu quer espalhar o teu nome, tu quer realmente atingir mais pessoas, mais alcance, cara, multiplataforma, 100%. Se tu quiser, sei lá, ser conhecido só no YouTube, quiser ser conhecido só no Instagram, quiser ser conhecido só no TikTok, aí beleza, faz sentido tu focar e vender por lá, vender as tuas mentorias, teus cursos. Inclusive, eu tenho a minha consultoria individual aqui, se tu quiser trocar uma ideia comigo sobre como ser um profissional insubstituível. Eu desenvolvi um método e eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas possíveis. Então, se tu te interessar, clica aqui no link, tu vai para uma página para entender mais sobre essa consultoria, entender se é para ti também. E aí depois tem um formulário de aplicação que eu vou avaliar para ver se faz sentido, se a gente está nesse fit, se a gente está nesse momento, tá? Mas voltando aqui para o assunto principal. Cara, se tu quer, né, se posicionar em uma rede social específica para vender os teus cursos, vender suas consultorias, vender os teus serviços, cara, não tem problema absolutamente nenhum. Não tem um certo e um errado aqui. Eu acho que é só uma questão de estratégia, é só uma questão de plano, é só uma questão de modelo de negócio também. Então, quando eu tiver as coisas bem estruturadas, ou seja, quando eu tiver o meu funil bem estruturado, quando eu já tiver os produtos bem validados, bem sólidos, definitivamente, cara, eu quero contratar algumas pessoas, para simplesmente criar conteúdo para mim. No sentido de, eu crio um conteúdo grande, um conteúdo maior, que nem esse aqui que eu tô criando. Acho que provavelmente esse vai ser o vídeo mais longo que eu publiquei aqui no YouTube até agora. E criar as minhas cartas, focar nisso. E eu vou contratar pessoas para desdobrar isso em outros conteúdos. Porque querendo ou não, aquilo saiu da minha cabeça, né? Então, isso aqui tá saindo da minha cabeça. Então, essas pessoas elas vão desdobrar aquilo para que eu consiga disseminar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. A única coisa que, e provavelmente isso, para onde isso não vai, são os stories. E aí tá, por isso que eu falei que eu sou um zero à esquerda no Instagram. Stories é algo que tu precisa fazer ali diariamente, cara. Diariamente, todos os dias. Por quê? Porque Instagram é conexão. Então não adianta só postar por postar. O Instagram ele vai ser conexão, ele é esse tete a tete, é onde tu consegue interagir com as pessoas. Querendo ou não, aqui no YouTube a gente consegue interagir, mas é bem limitado. Então, o Instagram, ele acaba te dando essa possibilidade, ele acaba te dando essa flexibilidade de conversar com os seguidores, de ver ali as notificações, de, putz, interagir no direct, interagir nos comentários. Isso é muito legal, adoro. Só que tu precisa ficar alimentando aquilo ali nos stories. Por quê? De novo,
Instagram é conexão. Tu vai se conectar por onde? Pelo feed? Cara, não. Você vai se conectar pelos stories. Então, se tu quer criar uma comunidade mais sólida ali, você vai ter que arrumar um jeito, de criar essa conexão. E no Instagram, stories. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo é justamente a questão de momento, é a questão de percepção entre as duas redes sociais. Não significa que uma seja ruim, não significa que a outra seja melhor, enfim, depende de quem tá usando e depende de como tá usando, depende do que tu busca. Se tu busca a liberdade ali do celular, essa falta de, cara, não quero ter que ficar o tempo todo no celular, todo tempo tô postando, senão minhas vendas dependem disso, etc, etc, foge do Instagram, ponto. Ponto. Se tu quer reconhecimento de marca, você vai ter que estar ali. Se tu quer, sei lá, às vezes você quer ser um influencer ou uma influencer, quer atingir grandes massas, você vai ter que estar ali. Então, depende muito do que tu quer pro teu momento, mas não tem certo ou errado, tá? Esse é um movimento que está acontecendo agora no mercado. Não sei se isso vai continuar ou se vai voltar. Enfim, isso oscila demais, né? O nosso mundo aqui do marketing digital ele oscila muito, mas essa é a minha percepção. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa aí pra ti, espero que tenha te dado algum tipo de norte. Esse era o grande objetivo do vídeo, obviamente, né? Trazer essa diferença entre as duas redes sociais e também te mostrar um pouco mais do outro lado delas, né? Um pouco mais do que ninguém fala, eu acho. Porque, putz, gosto de Instagram, não, o YouTube é ruim, ou não, Instagram é uma bosta, etc. Não, cara, eu acho que não é bem assim. Existe um meio termo, existe algo que a gente. Existem sempre os dois lados das coisas, e eu acho que a gente precisa ponderar isso. É uma questão de custo de oportunidade. Custo de oportunidade, só isso. Eu deixando o Instagram de lado hoje, e qual é o custo que eu tenho com relação a isso? Eu estou disposto a pagar esse custo? Então, beleza. Então, tudo bem eu deixar o Instagram de lado. Eu deixando o YouTube de lado, qual é o custo que eu estou pagando? Estou disposto a fazer isso? Então, estou disposto a deixar o YouTube de lado. Então, é só uma questão de percepção e, obviamente, estratégia. Eu acho que eu já falei tudo, então eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!